Fala, meus consagrados, bom dia, boa tarde, boa noite. O textinho que eu vou ler hoje está contido no livro Prólogos como um prólogo de prólogos de Jorge Luis Borges. Esse livro aqui que é um espetáculo. Espetáculo. E o texto se chama Adolfo Bioy Casares, A Invenção de Morel. Vamos lá, vamos começar. Só fazendo um pequeno adendo, faz todo sentido essa questão de ver essa visão do Boris sobre o Adolfo Bioy, porque eles eram muito íntimos, né? Eles ficaram amigos em determinado momento da vida e essa amizade perdurou até o final da vida do Borges. E é maneiro demais ver o Borges, mesmo com toda a proximidade do Bioy, ter um certo distanciamento, ainda que seja, para fazer um texto, trazer um texto tão rico sobre a obra do amigo dele, cara. É muito maneiro de ver. Vamos lá. Stevenson, por volta de 1882, anotou que os leitores britânicos desdenhavam um pouco sobre as peripécias, opinando que era muito hábil redigir um romance sem argumento ou de argumento infinitesimal, atrofiado. José Ortega y Gasset, em La Deshumanización del Arte, de 1925, tenta defender o desdém anotado por Stevenson e estatui na página 96 que é muito difícil hoje inventar uma aventura capaz de interessar nossa sensibilidade superior e, na 97, que essa invenção é praticamente impossível. Em outras páginas, em quase todas as outras páginas, advoga o romance psicológico e opina que o prazer das aventuras é inexistente ou pueril. Esse é, sem dúvida, o comum parecer de 1882, de 1925 e mesmo de 1940. Alguns escritores, entre os quais aprecio contar Adolfo Bioy Casares, pensam ser razoável de sentir. Resumirei aqui os motivos dessa dissensão. O primeiro, cujo ar de paradoxo não quero destacar nem atenuar, é o intrínseco rigor do romance de peripécias. O romance característico psicológico tende a ser informe. Os russos e os discípulos dos russos demonstraram até o fastio que ninguém é impossível. Suicidas por felicidade, assassinos por benevolência, pessoas que se adoram a ponto de separar-se para sempre, delatores por fervor ou por humildade. Essa liberdade plena acaba por equivaler à plena desordem. Por outro lado, o romance psicológico quer ser também romance realista. Prefere que esqueçamos seu caráter de artifício verbal e faz de toda inútil precisão, ou de toda lânguida vagueza, um novo traço verossímil. Há capítulos de Marcel Proust que são inaceitáveis como invenções. A eles, sem saber, resignamo-nos como a um insípido e ao ocioso de cada dia. O romance de aventuras, por sua vez, não se propõe como transcrição da realidade. É um objeto artificial que não sofre nenhuma parte injustificada. O temor de incorrer na mera variedade sucessiva do asno de ouro, do Quixote ou das Sete Maravilhas de Simbad impõe um rigoroso argumento. Aleguei um motivo de ordem intelectual, há outros de caráter empírico. Todos tristemente murmuram que nosso século não é capaz de tecer tramas interessantes. Ninguém se atreve a comprovar que, se este século tem alguma primazia sobre os anteriores, essa primazia é a das tramas. Stevenson é o mais apaixonado, mais diverso, mais lúcido, talvez mais digno de nossa absoluta amizade do que Chesterton, mas os argumentos que governam são inferiores. De Quincey, em noites de minucioso terror, mergulhou no coração de labirintos, mas não amoedou sua impressão de terrible and self-repeating infinities, em fábulas comparáveis às de Kafka. Anota, com justiça Ortega y Gasset, que a psicologia de Balzac não nos satisfaz. Cabe observar o mesmo de seus argumentos. Shakespeare e Cervantes apreciam a antinômica ideia da moça que, sem diminuição de formosura, consegue passar por homem. Esse motivo já não funciona. Acredito-me livre de toda superstição de modernidade, de qualquer ilusão de que ontem difere intimamente de hoje ou diferirá de amanhã. Considero, no entanto, que nenhuma outra época possui romances de tão admirável argumento como o
de Turn of the Screw, como Der Process, como Le Voyage sur la Terre, como este que alcançou em Buenos Aires Adolfo Bioy Casares. As ficções de índole policial, outro gênero típico deste século que não pode inventar argumentos, narram fatos misteriosos depois justificados e ilustrados por um fato lógico. Adolfo Bioy Casares, nessas páginas, resolve com felicidade um problema talvez mais difícil. Desenrola uma odisseia de prodígios que não parecem admitir outra chave senão alucinação ou símbolo, e decifra-os plenamente, mediante um único postulado fantástico, mas não sobrenatural. O temor de incorrer em prematuras ou parciais revelações proíbe-me o exame de argumento de muitas das delicadas sabedorias da execução. Basta-me declarar que Bioy renova literariamente um conceito de Santo Agostinho e Orígenes refutaram, que Louis-Auguste Blanqui defendeu e que disse, com música memorável, Dante Gabriel Rossetti: I have been here before, but when I cannot tell, I know the grass beyond the door, the sweet can smell, the shining sound the lights around the shore. Em espanhol, são infrequentes e mesmo raríssimas as obras de imaginação raciocinada. Os clássicos exerceram a alegoria, os exageros da sátira e, por vez ou outra, a mera incoerência verbal. De datas recentes, não recordo senão algum conto de Las Fuerzas Extrañas e algum de Santiago da Bove, injustamente esquecido. A invenção de Morel, cujo título alude filialmente a outro inventor islenho, Morro, traslada a nossas terras e a nosso idioma um gênero novo. Discuti com seu autor os pormenores de sua trama. Relia. Não me parece imprecisão ou hipérbole qualificá-la de perfeita. É um texto que foi feito sobre o livro do Adolfo Bioy Casares, A Invenção de Morel, no original La Invention de Morel, que Borges, aqui nesse texto, apresenta sua visão. E lembrando, gente, é Borges. Então, confiem desconfiando de várias coisas. Mas nesse caso, realmente, ele quis fazer um texto elogioso a seu amigo. É isso.